Geralmente um liberal, um individualista metodológico, ele tem como prioridade explicativa o micro para o macro. Então, por exemplo, entende que a história ela é feita por si mesmo que de maneira reflexiva entre a ação do indivíduo e as estruturas ou ainda os constrangimentos coletivos. Outras linhas que não marxistas exatamente, até porque o marxismo pode oscilar entre essas duas coisas, mas, por exemplo, durkheimianos, etc., elas podem, por exemplo, ter um outro privilégio explicativo, né? Que do macro para o micro. Ou seja, há toda uma preocupação de entender que aquilo que é coletivo, aquilo que é social, aquilo que é estrutura, não é simplesmente algo da ação dos indivíduos, da escolha dos indivíduos, construído pelos indivíduos. Veja que isso é um dilema nas ciências humanas, que é o dilema da agência e estrutura, que é insolúvel. Na verdade, a gente sempre dá prioridade explicativa para algo, mas, bom, não é muito, não tem muito como resolver este problema. É o dilema do ovo e da galinha. Exato. Para pessoas inteligentes que estudam a sociedade. Exato. E aí, voltando à questão de que eu esqueci de falar, de doutrinação, acaba que às vezes parece que essa coisa do professor que está doutrinando, etc., ele é um cara, sei lá, com interesses utilitários, interesses partidários, e está ali fazendo da aula dele algo que está baseado no interesse do partido. Na verdade, está enraizado numa certa visão de mundo, onde o professor, muito bem intencionado, ele entende que a aula dele não é simplesmente uma aula de descrição sobre uma determinada literatura. A aula dele é uma aula que pode ser palco para uma certa emancipação do aluno. Ou seja, o professor ele pode escolher ser conformista e não se engajar numa mudança da sociedade, uma sociedade que facilmente a gente consegue ver que é opressora, desigual, existe sofrimento, existe injustiças. Ou ele pode, por exemplo, se engajar que a sua aula seja um instrumento de emancipação desse aluno. Então, veja, não só isso está enraizado na visão de muitos professores, como não só é visão de mundo, como é uma atitude muito bem intencionada. E quando é uma atitude bem intencionada, é muito... Por isso que aquelas coisas de escola sem partido, por exemplo, ela é muito difícil. Porque não se trata de partido, se trata muito mais de uma visão de mundo enraizada. Em que o conhecimento ele não está desassociado dos interesses de classe. Em que o conhecimento ele não consegue se isentar do contexto político. E, em parte, essa provocação marxista, que é o que eu digo, me incomoda, mas é uma provocação importante. Por exemplo, o quanto a gente também está inserido na própria história, que não consegue extrapolar a história, não consegue ser extra-histórico, tu não consegue completamente se desvencilhar dos teus vieses e dos teus interesses. Então, eu acho que a gente só soma argumentos, a gente nunca exclui argumentos. Eles são provocadores, mas também acho que esse tipo de posição pode nos levar a um certo niilismo quanto à impossibilidade de conhecer, em que todo conhecimento ele é meramente interesse de classe. Sim. Aí eu acho isso me incomoda bastante. E transforma pessoas em inimigos ou companheiros. Exato. Só tu acha que esse é o elemento que leva à violência, à matança, acho que sim. Foi o que aconteceu? Eu tenho uma posição que, pelo menos, atribuem o Bertrand Russell eu me identifico muito com essa frase. Ele diz, eu não morreria por nenhuma ideia porque eu posso estar errado. A minha frase é meio assim, eu não mataria por nenhuma ideia porque eu posso estar errado. Eu acho que as pessoas que acham que, sei lá, a esquerda intelectual ou política, ela é amoral ou imoral, está completamente errado. Existe uma rigidez moral, uma moralidade reivindicada, em geral, nos argumentos de esquerda, que colocam as pessoas em certos constrangimentos, sim, de diante da história, elas agirem ou, de novo, ou a favor da opressão ou a favor da emancipação. Isso é uma certa carga moral nas discussões que é evidente. Então, quando a gente tenta fazer uma discussão de ciência ou de política, tentando meio que um realismo político que tenta amoralizar eu sou uma que tento fazer isso, né? Eu tô tentando descrever, antes de tudo, de maneira amoral. Quando a gente fala de política, a gente pode falar de política de maneira moral. Por exemplo, a política é baseada em violência. Eu não tô dizendo que isso é legal, que isso é certo, que isso é bonito. Eu tô dizendo que a política é baseada em violência. Isso é meramente uma descrição. Então, o marxismo, ele te coloca numa situação de que
não só não existe essa possibilidade de você amoralizar o conhecimento, como você está inserido na história, construindo a história e por isso responsável por essa história. Então acho que é uma carga, é um peso moral, que é um peso moral que inclusive para mim até hoje, não é hoje talvez nem tanto, mas por muito tempo foi algo que eu precisei me desvencilhar em alguma medida. Porque eu acho importante que o conhecimento ele não sirva para simplesmente interesse ideológico, seja de direita ou de esquerda. Inclusive, a gente estava conversando antes quanto a direita está fazendo isso com a história, com a teoria política. Né? Instrumentalizando, pegando parte da história, parte da teoria política para caber num certo discurso ideológico. Eu acho isso realmente muito empobrecedor na hora de discutir. Então, eu sempre muito preocupado com essa linha de como fazer com que a discussão intelectual, a ciência, a discussão teórica, ela pudesse ser, em alguma medida, ter alguma independência da discussão política. Como, por exemplo, eu posso descrever a atuação do Bolsonaro, do Lula, sem necessariamente estar implicando numa persuasão, ou sem que essa descrição ela seja, antes de tudo, uma descrição que tenta contribuir com uma causa. Pelo menos esse sempre foi um incômodo para mim.